A paz do Senhor para todos. Amém. Glória a Deus. Os meus irmãos podem sentar, obrigado. Glória a Deus. Meus queridos, antes de pregar a mensagem da palavra de Deus, que o Senhor colocou no meu coração, eu nem cheguei a conversar com o pastor André, nem a pastora Dulce, mas eu preciso dar uma explicação aqui para os irmãos, porque há meses passados nós fizemos aqui um pedido para ajudar o nosso trabalho na Holanda. Pastor Jorge Sene, que estava cansado, estafado e precisando de tirar uma licença. Nós íamos mandar um casal para assumir a igreja lá na ausência do pastor Sene, e realmente o casal estava pronto para ir, e eu pedi aqui ajuda à igreja do Alcântara, e eu recebi uma resposta positiva dos irmãos. Só que eu queria dar uma satisfação aos irmãos da seguinte forma: infelizmente, por motivos de burocracia, só burocracia do país chamado Holanda, apesar de ser primeiro mundo, as coisas são tão complicadas. Então o pastor Sene, para sair da Holanda, para ir para um outro país, tirar um ano de licença, tem tanta coisa para ser feita, tanta coisa. Levar um casal de missionários para ficar no lugar dele por um ano, tão complicado, que nós desistimos. Então, que eu queria informar isso aos irmãos: não será necessária essa oferta com essa finalidade, dentro dessa linha de pensamento. Aí você pergunta: e o pastor Jorge Sene, quase à beira da morte, pode-se dizer, como é que fica? Assim, ele vai receber um tratamento lá na Holanda mesmo, lá em Amsterdã mesmo. Eu digo: olha, querido, não dá, paciência, você vai ter que se arranjar aí mesmo no país. E lá, na verdade, o serviço médico é bom. O problema do pastor Sene é que ele não precisa só de atendimento médico, ele precisa de parar de trabalhar, parar de ser pastor, tem que descansar, tirar férias. E o pior é que o homem, ele é workaholic, ele é escravo do trabalho, ele não para. Eu fui lá visitar o homem, a gente nem podia conversar direito, o celular tocando toda hora, e ele também tocando para pessoas toda hora. Quer dizer, o homem é terrível. Eu digo: olha, velho, eu vou te entregar na mão de Deus, eu fiz o meu melhor, eu inclusive me expus, eu nunca pedi dinheiro no Alcântara, na igreja do Alcântara, eu me expus perante os irmãos. Eu quase que comprometi a minha reputação, né? Todo mundo em consideração ao meu pedido, todo mundo se prontificou e tal. Agora eu vou ter que pedir desculpas à igreja pelo assunto. Então os irmãos me perdoem qualquer parte humana da coisa, mas a história é essa, resumidamente. Então eu queria que os irmãos soubessem que, bem, se algum dia houver uma necessidade, eu volto a falar aos meus irmãos, e a igreja do Alcântara, que tem esse coração de mãe, esse coração enorme, né? Os irmãos com certeza atenderão. Mas só para os irmãos saberem, eu terei que vir aqui num domingo à noite, quando houver a ceia, porque foi num domingo de ceia, tanto de manhã num domingo, quanto de noite no outro domingo, que eu fiz o pedido. E eu tenho que vir também me justificar perante a congregação do domingo à noite que participa da ceia. Pronto, só isso, meus irmãos. Muito obrigado. Deus abençoe a todos aqueles que, com amor, com o coração aberto, propuseram ajudar para o sustento, porque o detalhe é esse,
questão do tratamento das viagens, o que for, do pastor Sene, Jorge Sene, isso se faria à parte. A oferta era para sustentar o casal de missionários que nós íamos colocar lá para assumir a igreja na ausência do pastor Jorge Sene. Os irmãos entenderam. Então é isso aí. Que Deus nos abençoe. Agora vamos falar de uma coisa boa que Deus colocou no meu coração. Nós vamos falar aqui sobre avivamento. 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 Abra sua Bíblia no livro do profeta Abacuque. Vamos ler aquele texto clássico sobre avivamento. Abacuque, capítulo 3. Assim diz a palavra do Senhor. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Quem pode dizer amém? Amém. Amém. Meus irmãos, o povo de Israel havia pecado contra Deus, e Deus, por conta disso, havia manifestado a sua indignação, e havia realmente um castigo em vista sobre o povo de Israel. Toda vez que o povo se aproximava de Deus, Deus abençoava o povo, mas toda vez que o povo se afastava de Deus, então Deus retirava a sua mão, e geralmente o povo caía na mão dos inimigos. E então agora Abacuque estava clamando por misericórdia. Misericórdia, Senhor, porque nós estamos sabendo que do norte, da região do norte, que no caso ali era a Babilônia, eram os assírios e tal, estamos sabendo que vem um exército aí contra o nosso país. Então, Senhor, tem misericórdia, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, no decurso dos anos, faze-a conhecida. Ou seja, que o teu povo seja renovado na sua vida espiritual, que o teu povo de Israel, aqui o assunto era com Israel, que o teu povo seja avivado, renovado, restaurado na sua fé, que o teu povo te busque, Senhor, porque isto, o avivamento, ele vem de Deus. É verdade que os homens e mulheres de fé, os homens e mulheres que têm os olhos abertos para ver o que se passa, eles, quando sentem a necessidade, eles clamam por avivamento, eles percebem a necessidade de avivamento. E nós estamos numa época, meus irmãos, que verdadeiramente o Brasil e o mundo, nós estamos precisando de um avivamento. Então, portanto, essa mensagem, essa nossa reflexão nesta manhã, e eu vou aqui trazer para os meus irmãos essa mensagem, mas de uma forma diferente. Eu vou fazer aqui um retrospecto histórico sobre os avivamentos, porque inclusive nós que somos pentecostais, nós temos que conhecer as nossas origens. Temos que conhecer as nossas origens. Eu louvo a Deus pela graça de Deus que está no nosso meio. A graça de Deus é o que realmente nos respalda. A graça de Deus é que nos sustenta no meio das dificuldades. E a graça de Deus sempre está agindo em nosso favor, em favor da humanidade, por meio de amor, misericórdia, paciência. O nosso Deus é bom, Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é amoroso, mas também Ele nos renova, Ele envia a bênção da renovação. Então nós vamos clamar ao Senhor por avivamento. Vamos pedir a Deus que Ele mantenha a igreja sempre
como dizem os nossos irmãos hispânicos, que a igreja seja mantida sempre caliente, né? Caliente, quente, a igreja sempre fervorosa, sempre abundante na obra do Senhor. O nosso Deus, Ele é um Deus que faz coisas incríveis. Há um texto que eu anotei aqui para ler para os meus irmãos, porque o nosso Deus, Ele ouve as orações. Essa oração que o pastor André fez aqui por essa menina, o Senhor ouviu, com certeza. Ela está curada, no nome do Senhor, com certeza, sem dúvida alguma. Então, olha só o que diz a palavra aqui, em Isaías 64, 4. Isaías 64, 4, olha só o que é que diz a palavra. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Nunca se ouviu falar de um Deus assim, que trabalha. Eu quando leio isso aqui, eu me sinto uma formiga. Digo, meu Deus, eu não mereço nada. Quando Deus ouve a minha oração, eu digo, Senhor, muito obrigado, eu não mereço, mas Tu és misericordioso, Senhor, muito obrigado, e eu não estou achando que eu sou alguma coisa, se Ele ouve a minha oração. Mas aqui a Escritura está dizendo que, ao contrário, Deus, Ele trabalha, Ele olha, Ele presta atenção para aquele que o busca. E então é assim, meus irmãos, uma necessidade urgente da igreja no Brasil, no mundo certamente, é avivamento. Avivamento. A gente sabe de tanta coisa, você sabe de tanta coisa, a gente escuta tanta coisa. Há um pastor amigo meu lá que mora na África do Sul, e ele, a última vez que eu estive lá, ele veio me dizer, pastor, eu estou sabendo, a igreja no Brasil está podre. Eu disse, como é que é? Onde é que você ouviu isso? Não, eu estou sabendo. Digo, olha aqui, velho, eu sei que a igreja no Brasil deve ter a sua banda podre, mas eu estou aqui na banda sadia. Pelos meus lados não tem essa podridão que você está falando. Mas o rapaz lá, ele tem uma certa razão, porque a gente ouve falar de falsas doutrinas por aí, a gente ouve falar de pecado, tem muito lugar por aí que passam a mão na cabeça de certos pecadores que deveriam ser disciplinados. A gente ouve falar de muita coisa que acontece, muita gente até desanimada do Evangelho, muita gente desanimada da vida cristã. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos de avivamento, nós precisamos de buscar o Senhor, precisamos de renovação. E eu queria agora aproveitar isso, eu pensei que, sendo aniversário da pastora Dulce, eu não precisava trazer assim um tema muito teológico, então eu preferi trazer um tema histórico. Eu queria comentar umas coisas sobre a história da igreja, uma rápida pincelada sobre a história da igreja e citar alguns dos avivamentos que marcaram época. Olha só, o escritor Orlando Boyer, eu conheci Orlando Boyer, ele é um missionário americano que esteve aqui no Brasil por muitos anos. O Orlando Boyer dizia o seguinte: de 40 em 40 anos, Deus envia um avivamento a algum lugar do nosso planeta. De 40 em 40 anos. Por que de 40 em 40 anos? É porque o número bíblico de uma geração é 40 anos. Quer dizer que de geração em geração, segundo a pesquisa do escritor Orlando Boyer, de 40 em 40 anos, quer dizer, a cada geração, em algum lugar do planeta, Deus manda um avivamento. Se não é no Brasil,
é lá na Coreia, se não é na Coreia, é nos Estados Unidos, se não é nos Estados Unidos, é na África, é na América do Sul, em algum lugar, enfim, em algum lugar do planeta, a cada geração, Deus manda um avivamento. O fato é que o Espírito Santo está sempre tomando conta da sua igreja. Sempre. O Espírito Santo está, ele é o Paráclito. O Espírito Santo é o Consolador. O Espírito Santo é o guia da igreja. É aquele que toma conta da igreja. É o Eliezer da igreja, enquanto Jesus não vem. E ele está preparando a igreja para o arrebatamento. Ele está preparando a igreja para o arrebatamento. Então, portanto, essa informação é pertinente. Então, meus irmãos, assim, eu chamo de avivamento básico. Avivamento básico. O primeiro avivamento da história que a gente tem, e nós vamos começar conosco aqui, eu não vou falar dos avivamentos do Antigo Testamento, eu vou falar dos avivamentos do Novo Testamento. Então, o avivamento primeiro, o avivamento básico, foi o dia de Pentecoste. Foi no dia de Pentecoste. Venha comigo aqui para Atos capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, olha só o que nós encontramos aqui. Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Aqui o derramamento do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém, até aqui. Isto aqui é o início da igreja. A igreja cristã primitiva era uma igreja pentecostal, porque exatamente aconteceu aquela fenomenologia que nós pentecostais acreditamos e nós queremos que esteja funcionando no nosso meio. Então, começou aí a obra de Deus. O povo perguntou: o que quer dizer isto? Aí Pedro respondeu: isso é o cumprimento da profecia do profeta Joel, quando ele disse que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Os velhos teriam visões, os jovens sonhariam sonhos, e seria derramado o seu Espírito sobre toda a carne, e todo aquele que invocasse o nome do Senhor seria salvo. Então começa o movimento de Deus, começa a renovação espiritual, começa o movimento do Espírito Santo na história da igreja. Começa mesmo a igreja no dia de Pentecoste. Muito bem. Agora, não demorou muito, não demorou muito assim no tempo da história, né? Porque verdadeiramente foram, digamos, uns 300 anos. Jesus operou mais ou menos ali do ano 30 até ao, talvez até Jesus até com 35 anos de idade, mais ou menos, que ele deve ter morrido. Então, até o ano 35 do calendário, né, Jesus estava aqui na terra. Depois ele subiu ao céu, ficaram os apóstolos, houve o derramamento do Espírito Santo, a igreja começou, e até final do ano 100, mais ou menos, teria vivido o último dos apóstolos, que faleceu, o apóstolo João. Então, o apóstolo João, ele deve ter morrido ali pelo ano 100, pelo final do primeiro século. Aí a igreja viveu o segundo século, aquele período pós-apostólico, com os líderes que foram chamados de os pais da igreja. Aí vem o
o terceiro século. Aí, na altura de 300, mais ou menos, 300 e alguma coisa, surgiu ali o imperador Constantino. Eu não estou com as datas precisas aqui, né? Mas surge Constantino. Esse Constantino teve uma pseudo-conversão. Ele realmente não se converteu. A conversão dele foi política, ele tinha interesses políticos. Então, ele queria consolidar o seu império, aí ele aderiu ao cristianismo. E então, tirou as igrejas das catacumbas. As igrejas eram sempre escondidas naquele tempo por causa das perseguições. Mas com a conversão, embora entre aspas, conversão entre aspas, de Constantino, ele tira as igrejas das catacumbas, dos lugares escondidos, a igreja aparece, e aí acontece um problema, porque os imperadores romanos eram realmente os sumos sacerdotes das religiões pagãs, do paganismo, as religiões do paganismo. E o nosso amigo Constantino não entendeu direito o que era o evangelho. Aí o que acontece? Quando a igreja sai das catacumbas, em primeiro lugar, sai aquele bando de irmãos simples, pessoas de bom coração e tal. Poxa, eram até, de uma certa forma, gratos ao imperador. Aí, esse foi um lado da questão. De outro lado, aparece o imperador querendo mandar na igreja, e mandou mesmo. O imperador mandou na igreja. Havia aqueles pastores simples, os bispos da época, simples. Então, Constantino controlou todo mundo. E aí a igreja caiu naquilo que historicamente nós chamamos de apostasia. A igreja começou a apostatar da fé na altura do ano 300 para frente. E aí, meus irmãos, por exemplo, isso deu lugar ao que é hoje, o que se chama hoje a Igreja Católica Romana. Uma coisa que não sei se todos aqui sabem, mas os cristãos primitivos eram chamados de católicos, você sabia? Só que não eram romanos, eram católicos. Quer dizer, porque a igreja cristã era universal. A palavra católico quer dizer universal. Então todo mundo era universal, todo mundo era católico, todo mundo era cristão. Agora, o imperador, para querer dominar a igreja, o que é que ele fez? Promoveu a suzerania do bispo de Roma. Então houve o início daquele movimento para o bispo de Roma ser o chefe da igreja, se bem que no início não foi aceito. Então, no entanto, a coisa andou, lá para 450, não foi nem já mais no ano 300, exatamente em 451 depois de Cristo, houve um concílio chamado Concílio de Calcedônia. Então, perante 350 bispos da época, alguns dizem que eram 520, mas de qualquer modo, 350 ou 520, era a quase totalidade dos bispos cristãos da época. Esse bispo de Roma, que era o Leão I, então ele se exaltou. E aí houve aquilo que historicamente a gente chama a consolidação do papado. Então, o processo de aparecer um papa demorou, não foi, inclusive quero que todo mundo saiba aqui, Pedro nunca foi papa. Sabe, diz que Pedro foi o primeiro papa, nunca foi papa. Você não tem evidência histórica nenhuma, entendeu? Inclusive eu poderia dar umas datas aqui que iriam corroborar o que eu estou falando aqui, mas basta dizer isso para os meus irmãos. Isso foi um processo lento, e então Leão I, em 451 da era cristã, é que oficialmente consolidou o papado no Concílio de Calcedônia. Pois bem, então assim, meus irmãos, veja só
a situação. Aí pergunto eu, essa igreja católica, evangélica, que virou católica romana, precisava ou não de renovação? Precisava? Não precisava? A igreja estava apostatando da fé. A igreja começou a cultuar Maria, fazer orações aos santos, saiu da simplicidade do evangelho. A palavra de Deus diz que nós oramos ao Pai em nome de Jesus, amém? Só isso, mas aí começaram coisas já querendo formalizar o culto, era, digamos assim, o prelúdio daquilo que seria a missa depois. Então começaram a surgir essas coisas, né? E aí a igreja foi se afastando, e esse tal bispo de Roma começou a decretar dogmas de fé. Então eu diria assim, a igreja católica romana é um cristianismo desviado, está fora da rota, é um cristianismo paralelo. Então essa igreja precisava de renovação. Aí o que aconteceu? Deus levantou Martinho Lutero na Reforma Protestante. Foi o que aconteceu. Em 1517, aliás, nós comemoramos em outubro do ano passado, né? Nós comemoramos 500 anos da Reforma Protestante, lembram? Lembra? Isso foi falado, todo o Brasil soube disso. Então, as 95 teses de Lutero contra as posições da Igreja Católica naquela época, né, essas 95 teses foram afixadas na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, em 31 de outubro de 1517. Justamente nós estamos em 2018, ano passado fez 500 anos. E aí seguiu-se a reforma propriamente dita, né, levada a efeito por Lutero, Calvino, Zwinglio e outros. Aí começou, eu considero a reforma um avivamento. Agora, só que a reforma não reformou tudo. Não houve tempo para o Lutero pensar, por exemplo, em acabar com o batismo de crianças. Porque a igreja passou, a igreja apóstata, deixou de batizar adultos para batizar os infantes, as crianças. Aí vem a coisa, vem o Lutero, que batizava crianças, né? Só deu tempo, porque a guerra era feroz, meus irmãos. Eu dou razão ao Lutero, não deu tempo mesmo. Nem o Calvino conseguiu. A igreja presbiteriana atual, que é calvinista, ela batiza crianças, ainda mantém a tradição católica. A igreja metodista, entre outros, eles têm também batismo por imersão. A metodista, por exemplo, admitem, mas também admitem o batismo de crianças. Então essas igrejas saídas da reforma, igrejas que chamamos de históricas, elas mantêm muitos dos dogmas da igreja católica romana. Então digo eu, não deu tempo de reformar tudo. Não deu tempo de... Muitas outras doutrinas importantes deixaram de ser contempladas pela reforma. Por exemplo, o batismo com o Espírito Santo falando em línguas estranhas. Não reformaram isso. Não deu tempo. Então, aí com isso, aconteceu que as igrejas evangélicas saídas da reforma, aliás, devo eu dizer, reformaram basicamente o quê? A reforma reformou a nossa crença na salvação pela fé em Jesus. Isso foi Lutero que encontrou na Bíblia e divulgou a mensagem básica da nossa salvação, que estava escondida. Os católicos daquele tempo, católicos romanos daquele tempo,
são como os católicos romanos de hoje. A Igreja Católica Romana, não sei se você sabia, o católico morre sem certeza de salvação. Ele não tem certeza. Ele morre e ele acredita que a alma dele vai para o purgatório, e os católicos vivos rezam missas em favor das almas. Já ouviu falar disso? Então, assim, então como é a salvação da Igreja Católica Romana? Desse jeito. Os padres dizem, fica perto aqui da igreja que fica melhor para você. E até que fica perto aqui da igreja. Agora, você morre sem certeza de nada, e a gente, depois que você morrer, a gente reza missas em intenção da sua alma e da alma dos outros, e numa altura qualquer, que a gente não sabe como, nem eles sabem dizer, Nossa Senhora desce lá do céu, vem para o purgatório e tira as almas que estão mais ou menos preparadas pelas missas que são rezadas. Essa é a doutrina da salvação da Igreja Católica. O Lutero descobre que a salvação é pela fé em Jesus. O homem pecador, pela voz do Espírito Santo no coração, descobre que é um pecador. Aí ele grita, meu Deus, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador, salva-me, perdoa-me, liberta-me, eu me arrependo dos meus pecados, e eu creio que Jesus é o meu Salvador. E aí a pessoa é salva, pela fé e pelo arrependimento. Isso é que a Bíblia diz. Essa foi a renovação feita por Lutero na Reforma Protestante. Como eu disse, mas no entanto faltou muita coisa, outras coisas, o batismo, por exemplo, batismo nas águas não foi restaurado, o batismo com o Espírito Santo, com línguas estranhas, isso não foi restaurado, cura divina não foi restaurado, ficaram só ali. E aí a igreja, com isso, essa igreja remanescente da Reforma, ficou sendo uma igreja formal, uma igreja litúrgica, tudo bem, mas ainda faltava coisas para renovar, né? Aí começaram então, em que ano? Ali em 1700 para frente, 1700 para frente, começaram os movimentos precursores de um real avivamento. Então, o que é que aconteceu? Aí é interessante a gente saber, meus irmãos, surgiram 3 grandes avivamentos, e nós aqui, a Igreja de Nova Vida, e você que é membro da Nova Vida, você faz parte. Então, nós fazemos parte do terceiro de um desses avivamentos. Então, foi um movimento chamado Holiness, o movimento Holiness, que é um movimento chamado da santidade, como é Holiness porque é em inglês. Começou na Inglaterra, o movimento da santidade. Olha, vamos recapitular aqui? Fica comigo aqui, ó. Primeiro, o dia de Pentecoste. Amém? Bom, a igreja começou. Aí lá na frente, a igreja apostata da fé, do ano 300 para frente. Aí tem negócio de igreja católica, romana, e papa, e não sei o quê. Aí, lá na frente, 1500 e tal, Lutero. Não foi 1500, foi antes um pouco. O Lutero, eu tenho anotado aqui. 1517, isso mesmo. Lutero, com a Reforma Protestante, que restaura a doutrina da salvação e da justificação pela fé. As igrejas resultantes disso ficaram assim umas igrejas um pouco formais, legalistas, e aí em 1700 e daí para frente, Deus começa os movimentos de renovação espiritual. Aí então vem o movimento Holiness. Esse é o primeiro movimento, o movimento da santidade. Em seguida vem o movimento de Keswick. Keswick é uma cidade da Inglaterra que sediou um grande movimento espiritual, que também Keswick fez parte do movimento Holiness, de uma certa forma.
E, finalmente, o terceiro movimento é o movimento pentecostal, que começou no início do século passado. E nós fazemos parte do movimento pentecostal. Amém? Agora, deixa eu andar um pouquinho para esmiuçar assim, para você entender melhor. Olha, como é que começou o movimento Holiness? Vamos falar do primeiro. O movimento Holiness começou com João Wesley fundando o Clube Santo. Chamava-se isso mesmo, Clube Santo, na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Então, o João Wesley era um jovem cristão que achava que o pessoal não vivia muito bem com Deus. Vivia uma vida um pouco desregrada, e uns crentes meio frios e tal. Aí ele convence uma rapaziada lá da universidade, não era nem em camadas pobres, não, era no pessoal de elite, pessoal da alta, da universidade. Então, ele convence esse pessoal e eles formam o Clube Santo. E o Clube Santo tinha um regulamento. Para você pertencer ao Clube Santo, tinha umas coisas lá que você tinha que fazer. Orar todos os dias, ler a Bíblia, tinha as leituras bíblicas e assim por diante. Então, o Clube Santo, eles diziam, olha, a vida cristã não pode ser isso, tem que ser mais do que isso. E aí, como é que a gente alcança isso? Buscando a Deus, orando, lendo a Bíblia e tendo um padrão de conduta. É aí que vem o regulamento do Clube Santo. Muito bem. Aí o Clube Santo evolui, né? E surge esse movimento chamado Holiness, o movimento da santidade, que também originou a igreja metodista. Os metodistas primitivos eram cheios do Espírito Santo, eram pentecostais, os primeiros metodistas, os primitivos. Pois é, e o objetivo do Clube Santo era isso, levar os cristãos a viverem uma vida cristã profunda e de inteira santificação. O negócio era a santidade, meus irmãos, vida santa, vida santa. Esse era o objetivo. Agora, anotei eu aqui para falar aos irmãos. Lá dentro do movimento Holiness, que é o movimento da santidade, surgiu um outro movimento, mais profundo ainda, chamado movimento de vida superior. Essa vida superior aí não é superior no sentido de ser melhor que os outros, não. Superior quer dizer a vida com Deus, quer dizer, uma vida superior com Deus. Então, os principais pregadores da época, alguns você já ouviu falar, Charles Finney, quem é que ouviu falar? Muita gente, né? Charles Finney era dessa época. Aí tinha outros lá, Asa Maham, Walter Palmer, Phoebe Palmer, que era a mulher dele, D.L. Moody, quem já ouviu falar? D.L. Moody a gente sempre cita, Ira Sankey. O Ira Sankey era o músico do D.L. Moody. Todos os cultos do D.L. Moody eram começados pelo Ira Sankey. Tocava o órgão e cantava, e depois vinha o D.L. Moody e pregava. Então, assim, meus irmãos. Então, esse pessoal aí, todos pertenciam ao movimento da santidade. Muito bem, vamos andar. Aí surge o movimento de Keswick, que é a segunda onda de avivamento. O movimento de Keswick. Então, estou olhando aqui o relógio, eu tenho que começar a fechar isso. Keswick é uma cidade da Inglaterra. O arcebispo anglicano de Keswick começou a achar que os ingleses não queriam muito saber de Deus. E aí o que é que ele faz? Ele convidou os maiores pregadores da Inglaterra para pregarem lá na catedral dele, nessa cidade de Keswick. Meus irmãos, apareceu lá os pregadores de Keswick. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Bem, o nome do arcebispo é um nome complicado aqui, Harford Battersby. Agora tem um Quaker, Roberto Wilson, um Quaker.
Eu não sei se vocês já ouviram falar dessa denominação chamada Quaker ou Quaker. Os Quakers ou Quakers, eles eram, esse nome quer dizer tremedores. Então eles eram tremedores, quer dizer, estavam orando e aí estavam cheios do Espírito Santo, estava todo mundo assim. Aí pegou o nome de tremedores. E tinha uns outros, tinha um outro grupo lá que também que apareceu no meio, que eram acho que eram os saltadores. Uns lá que faziam faziam um círculo e saíam dançando. Tal. Os homens para o lado de lá e as mulheres dentro para o lado de cá. Então era isso tudo, cada vez que eles dançavam, eles citavam um pecado ou um defeito e pisavam o pecado, o defeito. Sei lá, ódio, ciúme, inveja, tal, fala mal dos outros, não sei o quê, tal. Tinha a lista ali, então eles iam dançando, né, e cantando qualquer coisa lá, e eram os salkers, os shakers, aliás, os saltadores. Então, assim, olha, engraçado, tudo isso em nome da santidade, querendo buscar a Deus. Então tinham lá os que inventavam lá suas coisas. Eu estou falando isso só para curiosidade. Mas então, meus irmãos, assim, essa convenção de Keswick existe até hoje. Eu fui à Inglaterra já 2 vezes. Eu prometo a mim mesmo, Glaucia, prometo a mim mesmo que da próxima vez que eu for lá visitar a minha filha em Cambridge, eu irei a Keswick. Porque está até hoje essa convenção lá, todos os anos. Você pega aí, pega na internet, digita aí, não é digita, acessa, né, a internet, e você coloca lá, Convenção de Keswick, Keswick, né? Keswick. Procura lá, que tem, inclusive este ano, acho que já passou, já aconteceu, agora é só ano que vem. A Convenção de Keswick. Eu quero ir lá para ver. Porque é avivamento. E eu vou dizer lá, meus queridos, olha, só que vocês têm que se avivar mais. Porque a Inglaterra está precisando de uma sacudida. A Inglaterra. Muito bem. Então, assim está, meus irmãos, assim é. Bem, vamos andar. Vamos andar. Aconteceu que esse movimento da santidade, que tinha ramificação em Keswick, foi para os Estados Unidos. E lá, uma porção de pastores do movimento da santidade começaram a orar pelos Estados Unidos e pelo mundo. E então, houve 2 lugares que se notabilizaram. Um foi a cidade de Topeka, no estado de Kansas, onde o Dr. Parham é um pentecostal, um líder pentecostal pioneiro. Vocês têm que saber disso, meus irmãos, né? O Dr. Charles Parham, ele fundou um instituto bíblico e os alunos estudavam a Bíblia direto da Bíblia. O Parham foi estudar, por exemplo, Atos dos Apóstolos, direto dos Atos dos Apóstolos, lendo os Atos dos Apóstolos. E então, o que aconteceu foi que ali em Topeka, foi onde Jesus batizou com o Espírito Santo, e alguém falou em línguas pela primeira vez na época moderna. Uma moça chamada Agnes, não me lembro o sobrenome dela, ela foi batizada com o Espírito Santo e falou em línguas estranhas, e depois, nos dias seguintes, outros alunos da escola bíblica do Dr. Parham foram batizados com o Espírito Santo e falaram em línguas estranhas.
No meio dos alunos estava lá um negro alto, fortão, um negro americano chamado William Seymour. Esse William Seymour foi para a Califórnia, foi para Los Angeles, e lá ele ocupou uma igreja metodista que estava abandonada e formou uma igreja de metodistas negros. Na América tem esse negócio de separação de igreja de raça e tal. Então era uma igreja de negros metodistas, e o William Seymour começou a pregar, e então, conclusão, o avivamento pentecostal moderno saiu lá de Topeka, desse Instituto Bíblico, foi para a rua Azusa Street, é o nome da rua, Azusa Street, número 312, em Los Angeles. A igreja velha está lá, é museu hoje, é o Museu Pentecostal, está lá. E então, de Azusa Street veio o avivamento pentecostal para o mundo inteiro, inclusive para o Brasil. Os irmãos estão acompanhando essa linha? Então tem a parte da história da igreja para trás e tem a história dos avivamentos. João Wesley, Clube Santo, o movimento da santidade, que é o movimento Holiness. Depois vem o movimento de Keswick. Esse de Keswick é fantástico. A obra missionária mundial saiu de Keswick. Foram os ingleses que começaram a obra de missões no mundo inteiro nesse período aí. Foi de lá de Keswick. Aquele pastor que cuidava dos órfãos, famoso por fundar orfanatos, saiu de Keswick. Eu tenho Keswick na minha mira. Eu acredito que nós podemos ter um Keswick aqui no Brasil. Tem que ter uma igreja aí disposta para sediar um movimento mundial, para sacudir o mundo inteiro. Pois muito bem. E finalmente o movimento pentecostal, que teve um rebento em Topeka, na Kansas, com esse Instituto Bíblico do Dr. Parham, onde a Agnes Osman, nome dela, foi batizada com o Espírito Santo, e que depois passou para Azusa Street, dirigido por esse negro americano, William Seymour. O pai da Dona Glória, a esposa do bispo Roberto, que isso não é muito antigo não, isso é no início do século passado, 1901, 1902, 1903, essa coisa aí. Então, o pai da Dona Glória McAllister, o reverendo Alfredo Garr, ele frequentou a Azusa Street. Ele frequentou a Azusa Street. A Dona Glória, o bispo Roberto, a família do bispo Roberto, que fundou aqui a nossa nova vida aqui no Brasil, que são originários do Canadá, eles foram sacudidos no Canadá por Azusa Street. Azusa Street que abriu o movimento pentecostal no mundo inteiro. Inclusive no Brasil, dizia eu. Como é que começou aqui no Brasil? Vamos começar a fechar esse assunto. Aqui no Brasil foram 2 suecos que fundaram a Assembleia de Deus. Só que a Assembleia de Deus, antes de ser Assembleia de Deus, nos 5 primeiros anos, chamava-se essa igreja de Missão da Fé Apostólica. É o mesmo nome de Azusa Street, que está até hoje. Apostolic Faith Mission, Missão da Fé Apostólica. Agora, 5 anos depois, aqui no Brasil, resolveram mudar o nome para Assembleia de Deus, porque na América também mudaram. Criaram lá a Assembleia de Deus e aqui no Brasil adotaram o mesmo nome. Então, o movimento pentecostal brasileiro original é Assembleia de Deus.
Aí de 1950 para frente, começaram a chegar missionários americanos e também ingleses de outras igrejas que não eram Assembleia de Deus, missionários pentecostais. Aí fundaram outras igrejas pentecostais. Eu devo ser honesto com os irmãos. O bispo Roberto, quando veio para o Brasil, ele vinha trabalhar com a Assembleia de Deus. Só que chegando aqui, houve problema de legalismo, uns problemas aí. Você sabe o que é legalismo? Sabe o que é legalismo, que a gente chama? Legalismo é doutrina de roupa, de cabelo, de não sei o quê. Uma missionária americana disse para a dona Glória: não, Glória, você deixa o cabelo crescer e tal, e aqui no Brasil e tal, quando você for para a América você corta o cabelo. Quer dizer, cabelo comprido da mulher, esse tipo de assunto, chama-se isso legalismo. Então a Assembleia de Deus hoje está um pouco diferente, mas naquele tempo era muito duro, e tem muita igreja aí, Assembleia de Deus do interior, que é aquela rigidez, não pode ir à praia, não pode ir ao cinema, não pode não sei o quê, não pode, uma porção de regras. Isso se chama legalismo. Regra de roupa, de cabelo, de aparência, não usar batom e tal, e as mulheres é que sofrem mais. Os homens ficam mais à vontade, agora as mulheres é que pagam. Pois bem, então o bispo Roberto, na impossibilidade de trabalhar com a Assembleia de Deus, abriu a igreja de Nova Vida. E nós somos fruto desse trabalho. Pastora Dulce, está ruim falar isso aqui? Não está ruim não, né? Porque é verdade. É verdade. Só que a igreja tem que saber, né? E eu sou antigo. Como diz o outro, eu estava lá, eu vi com esses olhos aqui, eu vi. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, glória a Deus. É isso. Olha, meus irmãos, há muita coisa para se falar a respeito de avivamento. Eu só vou dar mais uma informação para os irmãos, para vocês saberem. Olha, o movimento pentecostal aqui no Brasil, os historiadores classificam que o movimento pentecostal no Brasil teve 3 ondas. Eles chamam de ondas, a onda pentecostal. Então, a primeira onda pentecostal foi a Assembleia de Deus e a Congregação Cristã do Brasil. Ouviu falar dessa igreja? Que usa véu, é um pessoal que acha que só eles é que são salvos, os outros não são. Uma coisa, é o fanatismo, né? Então, é mais ou menos como Hermanos Libres da Argentina, mais ou menos, Hermanos Libres da Argentina. Então, assim, essa é a primeira onda. A segunda onda começou em 1950. Aí surgiu a Igreja Quadrangular, o Brasil para Cristo, a Igreja de Nova Vida, né? A Igreja Deus é Amor, a Casa da Bênção, as Igrejas Batistas Renovadas, a Metodista Wesleyana, a Renovação Carismática Católica, né? Sinais e Prodígios, Igreja Socorrista, a Presbiteriana Renovada, é a segunda onda. Aí tem a terceira onda, que foi de 1970 para frente. Aí aí vem as comunidades evangélicas, a Igreja Universal, a Internacional da Graça, a Renascer em Cristo e outras igrejas que surgiram depois. Atualmente a gente diz assim: existem os pentecostais e existem os neopentecostais. Então, na classificação, nós não somos neopentecostais. Nós não somos neopentecostais. Aliás, eles nem deveriam se chamar de neopentecostais, deveriam se chamar de pós-pentecostais. Pós-pentecostais, porque neopentecostal, a palavra neo quer dizer uma coisa nova,
boa, uma renovação. Não, 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 não. É porque é o seguinte, o que se chama neopentecostal é a Igreja Universal, é Internacional da Graça, essa mundial aí. Quer dizer, são as igrejas que têm umas práticas estranhas. Então, no entanto, eles, no sentido de onda, eles são da terceira onda. Agora, no sentido de classificação, não é a mesma coisa, não. Então, meus irmãos, é isso. Isto dito, vamos ao que é bom. De 40 em 40 anos, dizia Orlando Boyer, há um avivamento em algum lugar do planeta. Amém? E nós queremos esse avivamento no nosso meio. Aleluia! Nós queremos ser avivados. Pastor André, sabe como é que nós nos chamamos? Nós não somos pentecostais tradicionais. Não. Nós somos pentecostais clássicos modernos. O que se chama o pentecostal clássico que se chama é aquele que tem as doutrinas ligadas a Azusa Street. Então é assim: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e ele voltará. Aí, em cima disso, tem mais umas outras doutrinas. A gente tem louvor, tem batismo nas águas, tem batismo no Espírito Santo, tem ceia do Senhor, enfim, as doutrinas evangélicas normais. Por isso nós chamamos de pentecostalismo clássico. Clássico. Agora, o não clássico são, por exemplo, os neopentecostais. É universal, a graça, enfim, mundial, alguns grupos que fazem umas coisas estranhas. Bom, então, assim, agora, só que pentecostais clássicos, a gente divide assim, tem os tradicionais, que é a Assembleia de Deus, que ainda tem uns costumes que eles próprios criaram, né? Que no resto do mundo não tem, só aqui no Brasil. Umas coisas que a Assembleia de Deus criou, o tal de legalismo. Agora, por isso nós somos modernos. Então nós não somos pentecostais clássicos tradicionais, nós somos pentecostais clássicos modernos. Amém? Isso é que nós somos, viu, pastor André? Você está falando aqui, eu não sou historiador não, eu sou só um estudioso, só isso. Eu leio tudo, leio muito e sei de um bocado, não sei tudo, mas sei de muita coisa. Então, glória a Deus. Amém, meus irmãos? Olha, e para terminar, o que nós vamos fazer é o seguinte: nós vamos pensar em como seria o avivamento. Como seria um avivamento? O avivamento significa o seguinte: todo mundo voltar para as bases. Para as bases. Eu estive ontem, foi na minha igreja mesmo, tivemos uma visita de uma missionária lá, que o primeiro apelo que ela fez foi o seguinte: olha, quem é que tem mágoa no coração e que precisa perdoar alguém? E orou por isso, e muita gente veio à frente com mágoa no coração. Então, nós temos, porque salvos, a nossa igreja é. Amém? Todo mundo aqui tem certeza da sua salvação? Do perdão dos seus pecados? Que o seu nome está escrito no livro da vida? Que Jesus fala o teu nome lá no céu, perante o Pai, perante os anjos? Pronto, a gente tem, isso aí não está resolvido. Agora, nós temos os percalços da vida. Então, chega um irmão, dá uma cotovelada no outro, e aí guarda a mágoa do outro. Pronto, a primeira coisa, limpar o coração. Então, aí começa o avivamento. Esse é um ponto. Outro ponto, buscar o batismo com o Espírito Santo. Verificar. Quem é batizado com o Espírito Santo que fala em línguas? Levanta a mão. Quem é batizado com o Espírito Santo que fala levanta bem alta a sua mão.
que fala em línguas, batizado com o Espírito Santo. Aqui está meio a meio, pastora Dulce. Pastor André, está meio a meio. Nós temos metade da igreja aqui que está precisando de ter reunião de busca do batismo com o Espírito Santo. E esse assunto de línguas estranhas tem que ser estudado, para você não ter nenhuma dúvida com relação a isso. Você se criou no meio pentecostal, você se criou entre nós, mas há coisas que precisam ser compreendidas melhor. Pois bem, então é isto, meus irmãos. Outra coisa é sermos calientes, sermos quentes, fervorosos. Não é o que diz a Bíblia? Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Então não temos que ter culto frio, culto morno, pior ainda morno. Nós temos que ter cultos quentes, cultos alegres, cultos abençoados, cultos que as pessoas vêm para cá para buscar o Senhor, para orar ao Senhor, para adorar a Deus, para servir a Deus verdadeiramente. Cultos abençoados, cultos cheios do Espírito Santo. E o Espírito está em nós. Glória a Deus. É isso. É isso. É isso. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, o que é que nós vamos fazer agora? Vamos ficar em pé. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração ao Senhor. Glória a Deus. Olha só. O nosso compromisso é com Jesus Cristo. É com Jesus Cristo. Aleluia. Meus irmãos, vamos levantar as mãos para os céus. Aleluia. Eu queria que os músicos viessem para cá, porque a gente vai cantar alguma coisa daqui a pouco. Vou avisar os irmãos uma outra coisa. Na oração final, nós vamos abençoar a pastora Dulce. A pastora Dulce está fazendo aniversário de ministério. Nós vamos agradecer a Deus pelos anos que ela serviu ao Senhor e vamos abençoá-la também. Mas antes vamos clamar um pouco ao Senhor. Levanta a mão para o céu. E você pode dizer: Espírito, sopra sobre mim. Vem sobre nós, Espírito de Deus. Nós já temos o Espírito. Vamos deixar o Espírito fluir. Mas ao mesmo tempo também ele sopra sobre nós. Ele trabalha de duas maneiras. Aleluia. Glória a Deus. Vem sobre nós, Espírito de Deus. Vem sobre nós, Espírito de Deus. Vem sobre nós, Espírito de Deus. Aleluia, aleluia. Riparabassanda, calabaraia, carabacirianda. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Jesus enche cada vaso até transbordar. Que os meus irmãos transbordem de amor, transbordem de alegria, transbordem de paz, transbordem do fruto do Espírito e também transbordem em louvores ao Senhor, louvando em línguas ao Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia é o teu nome, Senhor. Sopra sobre nós, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Pastor, vem cá, canta essa música aqui. Tu és bem-vindo neste lugar. Aqui em nosso coração, toma a direção. Canta aí. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva.
presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo. Vem inundar esse lugar. É o desejo do meu coração. Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Seremos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Meus irmãos, você pergunta assim, e como é que eu falo em línguas? Porque é a evidência do batismo com o Espírito Santo. Simples, a gente não tem que ter... Bom, se tiver um momento especial, um culto especial para buscar, tudo bem. Mas em qualquer culto você pode ser batizado com o Espírito Santo. Toda vez que passar aquela presença de Deus, que você sentir a alegria de Deus, pode soltar as línguas da sua boca. Diga a primeira palavra e o Espírito Santo vai te dar o resto. Qualquer culto. Glória a Deus. Pastora Dulce, suba aqui. O relógio é nosso inimigo. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Com muita alegria, né, que Deus me manteve a participar do meu 16º aniversário de ministério. Na realidade, são 38, se contar desde a fundação da igreja, que eu estava lá, né? Então, são 38 de ministério junto com meu esposo. 22 com meu esposo e 16 eu e vocês. E eu glorifico ao Senhor, porque Ele me deu a graça
de poder criar meus 3 filhos no caminho do Senhor. Os 3 filhos estão servindo a Deus. E também me deu a graça de o pastor André assumir a presidência da igreja. Eu falei para ele, antes disso, falei para ele, André, não olha para sua mãe, para a saúde da sua mãe, porque se eu partir antes e você assumir depois, não vai ser bom. Eu quero participar, estar presente no dia da sua investidura. Então Deus respondeu o desejo do meu coração. Amém. Deus é bom. E eu espero que eu possa festejar muitos e muitos anos de aniversário. Glória a Deus. Pastora Dulce, é o que eu ia dizer. Pastora Dulce vai ficar boa inteiramente. Vai gozar de uma velhice farta, né, com os netos, né? Aleluia. Não sei se algum vai ver algum neto até se casar. Deus é que sabe, né? Glória a Deus, glória a Deus. Vamos abençoar a pastora Dulce. 16 anos, glória a Deus. Estenda as mãos para cá. Pai amado, Pai bendito, nós queremos te dar graças por estes 16 anos que a pastora Dulce passou aqui à frente da igreja do Alcântara, depois do falecimento do pastor Haroldo. Eu quero te louvar por isso, Pai, porque tu sustentaste a tua serva, ela foi fiel, a igreja se manteve na linha, se manteve, né, dentro da tua direção, ó Deus, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse período, ó Pai, e que a tua serva seja conservada sempre assim, ainda por muitos e muitos anos, que ela possa ver, ó Pai, a igreja prosperar, planos novos, coisas novas serem realizadas pela tua direção. Ó Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, nós te bendizemos, nós te exaltamos, nós te glorificamos, desde agora e para sempre, e que todo o povo do Senhor diga amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Olha só. Glória a Deus. Gente, vamos cantar uma música para nos despedir. A Bíblia diz que depois da ceia cantaram um hino e foram para o Monte das Oliveiras. Então vamos para o Monte das Oliveiras. Vamos para casa almoçar e tal. E agora, antes, porém, vamos cantar uma música alegre, abençoada. Pode sugerir? Uma música alegre, abençoada. Vem, pastora, aqui. Amém. Irmãos, só tenho uma informação, é que o almoço estará sendo servido em frente à igreja, as quentinhas, né? E sendo vendidos tickets na igreja, no pátio coberto, e em frente à cantina você pode adquirir, né? Também o seu almoço, tá? E nesse mês de setembro é o mês em que nós separamos para celebrar o mês do conhecimento, né? E não poderíamos começar de uma forma melhor do que com o nosso amado pastor Valmir Cohen. Bem, então entre mestres e professores, entre pastores, temos aqui durante diversas ministrações, inclusive na semana de oração, ministrações dentro desse assunto, dentro dessa temática. Amém? Vamos despedir com louvor. Aleluia.